Querido amigo, o nosso propósito hoje é estudarmos 1 Samuel, capítulo 13. Nesse capítulo, iniciamos o estudo da segunda fase da vida do rei Saul. Infelizmente, a partir desse capítulo até o capítulo 27, nós vamos encontrar os erros que Saul praticou que o levaram a perder o reino. Diante do que veremos em detalhes nesse capítulo, então eu quero sugerir para você um título para essa porção, através dessa expressão: as consequências da desobediência. Por isso, a frase proposicional, a frase que nos desafia, veja bem, a frase que é relevante para nós nos nossos dias. Essa frase que é extraída dos 23 versículos do capítulo 13, pode se dar através dessa afirmação: a desobediência aos mandamentos do Senhor traz inevitáveis consequências àqueles que assim procedem. Ora, essa é uma verdade aplicável a nós. E nesse capítulo nós vamos encontrar 5 dessas consequências que a desobediência provoca. Em primeiro lugar, a desobediência provoca mentira. Versículos 1 a 4. O capítulo 13, versículo 1, diz assim: 1 ano reinara Saul em Israel. No 2º ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Nos programas anteriores, querido amigo, já comentamos a respeito de Saul. Comentamos como ele teve um bom começo, mas como interiormente ele não desenvolveu o caráter que Deus estava lhe dando. Ele não desenvolveu as capacitações que o Senhor lhe dera através do seu Santo Espírito. Assim, depois daquela vitória espetacular contra os amonitas no capítulo passado, no capítulo 12, depois de 1 ano como rei, Saul cometeu o seu primeiro pecado registrado nesse livro sagrado. Creio que nunca ele foi um rei de verdade. A primeira fraqueza, o primeiro pecado, a primeira grande falha moral de Saul foi praticada, sabe contra quem? Contra o seu próprio filho, o príncipe Jonatas. Na divisão do exército, Saul ficou com 2.000 homens, com 2.000 soldados, enquanto Jonatas ficou com a metade, ficou apenas com 1.000. Diz o texto que foi Jonatas que derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Porém, Saul fez tocar a trombeta, anunciando por toda a terra o seguinte: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Querido amigo, você sabe que a vitória foi alcançada por Jonatas. Porém, quem tocou a trombeta foi Saul. E todo o povo soube que ele tinha sido o herói, que ele tinha derrotado os filisteus. Não era verdade, era mentira. Saul era um homem fraco, porém Jonatas, o seu filho, não. Jonatas era um homem corajoso, inteligente e estrategista. Ele foi o grande herói nesse caso específico. Nós vamos ver posteriormente essa qualidade de Jonatas confirmada em outros atos heróicos. Em segundo lugar, a desobediência provoca pânico. Nos versículos 5 a 7 nós lemos o seguinte: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão como areia que estava à beira do mar. Subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos até pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul
estando ainda ele em Gilgal, se encheu de temor. Aqui temos o retrato de um povo que abandonou os caminhos do Senhor. Um retrato muito triste. Aquele poderio militar extremo dos filisteus, 3.000 carros, porque esse é o número exato, é a leitura mais adequada, não 30.000 carros, 3.000 carros e 6.000 cavaleiros, fez com que os israelitas temessem porque não estavam confiando em Deus. Vejam, porque tiraram os olhos do Senhor, tiraram a confiança do Senhor, que certamente lutaria por eles, eles temeram. Deve-se notar que Israel, na verdade, só veio ter carros de guerra nos dias do rei Salomão, em 1 Reis, capítulo 4. Então, ao invés de terem a visão de que Deus lutaria por eles, eles tiveram a visão humana do grande exército dos filisteus. O medo e a insegurança eram tantos que eles se esconderam. Querido amigo, você pode imaginar um exército assim? Se esconderam pelas cavernas, pelos penhascos, pelos buracos, pelos poços cavados e até pelos túmulos. Não era o povo de Deus. Alguns deles fugiram para além do Jordão, para não terem que enfrentar os filisteus. E os poucos que ficaram com Saul estavam cada vez mais apavorados. Toda essa reação porque não dependeram e não obedeceram a Deus. Em terceiro lugar, aprendemos que a desobediência nos conduz à presunção. Versículos 8, 9 e 10 nos dizem o seguinte: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Aqui nós encontramos Saul cometendo uma outra grande falha, um outro grande pecado. Ele era um homem presunçoso. Porque ele era o rei, Saul achava-se no direito de realizar aquele tipo de cerimônia que era exclusiva dos sacerdotes. Ele estava perfeitamente informado disso, como todos os israelitas sabiam. Porém, como rei, ele achava que ele podia praticar qualquer ato com suas próprias mãos, conquanto que as circunstâncias justificassem ou exigissem esse ato. Mas ele estava completamente enganado. Ele tinha suas atribuições e as suas responsabilidades. Ele não era um sacerdote. Não era, então, de sua responsabilidade oferecer um sacrifício como aquele. Por quê? Porque ele estava restrito essa função ao ofício sacerdotal. Só o sacerdote poderia fazer aquele trabalho religioso. Tão logo Saul terminou de oferecer o sacrifício, Samuel surgiu. Ele poderia ter esperado um pouquinho mais. A presunção, o orgulho, a arrogância são irmãos e todos nos levam a pecar contra o Senhor. Em quarto lugar, a desobediência traz consigo a precipitação. Samuel perguntou: "O que fizeste?" Respondeu Saul: "Olha, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado, então, pelas circunstâncias, ofereci holocaustos." De certa maneira, Saul procurou se justificar e ainda colocar parte da culpa sobre Samuel. O profeta e sacerdote estranhou o que Saul tinha feito e lhe perguntou o que estava acontecendo. Então Saul, procurando manter o controle, respondeu de uma certa naturalidade. Ele disse primeiramente que o povo estava se espalhando. Ele pensou que essa era uma boa razão para tomar em suas mãos aquele trabalho que não era dele. Antes que o povo todo se vá, eu preciso decidir logo sobre essa questão do sacrifício. Ora, tal atitude mostrou a sua pouca compreensão das coisas espirituais. Depois, ele apresentou ainda uma segunda razão. Como Samuel demorasse muito e não vinha nos dias combinados, ele decidiu agir. E por fim ainda, disse Samuel
que, forçado pelas circunstâncias, decidiu ele mesmo sacrificar ao Senhor. Alguém pode estar pensando o seguinte: mas o atraso de Samuel provocou tudo isso. Querido amigo, devemos lembrar que ele, inegavelmente, era o profeta do Senhor. Portanto, Samuel agia conforme as determinações de Deus. Assim, naquela demora, estava incluídos os planos divinos para testar Saul, testar a sua fé e testar a sua obediência. Infelizmente, Saul foi reprovado nessa prova, pois não teve fé porque confiava demais no seu exército e não no Senhor que lutaria por Israel. E Saul também foi reprovado porque pensou que apenas um ritual de sacrifício poderia substituir a verdadeira dependência, a verdadeira intimidade com Deus. Saul não percebeu que, com o oferecimento do sacrifício, ele estava desafiando a autoridade espiritual de Samuel e, portanto, ele estava desafiando a autoridade do Senhor, de quem Samuel era profeta. Querido amigo, Saul era ungido do Senhor, mas agiu precipitadamente e por isso deveria ser punido. Então, em quinto lugar, nós encontramos essas verdades. A desobediência traz consigo o quê? Traz consigo a punição. Então disse Samuel a Saul, versículos 13, 14 e 15: procedesse neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora, veja bem, querido amigo, pois teria agora o Senhor confirmado o seu reino para sempre sobre Israel. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Para Samuel, o sacerdote, a sua demora tinha uma razão de ser. Mas, para Saul, como o sacerdote Samuel tinha demorado, ele teve que resolver, segundo seus próprios critérios, o que fazer naquela situação. Quer dizer, foi um grande equívoco, foi um grande erro seu. Deus não o havia chamado para tal ofício. Samuel tinha demorado. Agora, a pergunta é: Saul consultou a Deus se deveria ou não fazer aquele ato? Não. Veja bem, o texto do versículo 12 diz assim: eu disse comigo mesmo. Ora, essa expressão nos mostra que Saul resolvia os seus problemas consigo mesmo. Falava consigo mesmo, tomava as decisões e assim agia. Samuel não. Samuel falava com Deus, assim como outros servos de Deus, e só depois é que eles agiam. Saul não teve o mesmo procedimento. Resolvia tudo sozinho, ele mesmo. Ele era um homem controlado pelas circunstâncias. Para ele, as circunstâncias justificavam tudo. Então Samuel lhe falou clara e seriamente sobre as consequências daquela sua atitude diante de Deus e diante dos homens. Samuel disse que ele havia agido neciamente, isso é, como um louco, pois não guardou o mandamento do Senhor. O seu reino poderia ter sido confirmado se não tivesse cometido aquela desobediência. Porém, agora o seu reino não subsistiria. O seu reino seria transferido, o seu reino seria dado a um outro homem que Deus já havia escolhido, um homem que agradasse ao seu coração. Querido amigo, às vezes achamos que podemos fazer determinadas coisas que Deus proíbe só porque achamos que as circunstâncias nos obrigam. Não, elas nem nos obrigam, nem nos justificam. Não, Deus não aceita essa filosofia de se fazer o que a sua palavra proíbe. Saul foi duramente punido pelo seu pecado de desobediência. Diante disso, diante dessa clara desobediência cometida por Saul, não restou outra alternativa para Samuel do que sair
e viajar para outras cidades, como costumeiramente fazia. Em sexto lugar e penúltimo lugar, a desobediência causa prostração diante dessas circunstâncias. Versículos 15b a 18 nos dizem o seguinte: Logo Saul contou o povo que se achava com ele, e eram apenas cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Gebá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual, outra tomou o caminho de Bet-Horon e a terceira o caminho do cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. São nomes interessantes, são nomes diferentes, mas são nomes de toda aquela região, mostrando que os filisteus estavam realmente espalhados por toda a região. Querido amigo, diante de toda essa delicada situação, devemos constatar 3 pontos importantes. Primeiro, a saída de Samuel do local onde o exército israelita estava concentrado indicava que a bênção de Deus não estava mais presente com Saul e seu exército. Segundo, não haveria mais as indicações e as ações divinas contra os inimigos dos israelitas. E em terceiro, Saul teria que depender agora da sua própria estratégia, dos seus próprios soldados para enfrentar aquela dura batalha. Querido amigo, quando não obedecemos a Deus, ficamos prostrados nos nossos próprios erros. Saul não ficou com o exército, ficou apenas com um bando de 600 homens para lutar com um exército forte e aguerrido que, dividido em 3 companhias, atacavam em 3 direções. Certamente, temos que reconhecer o seguinte: mesmo com um número menor ainda, tão pequeno, ou até menor que 600 soldados, como foi no caso de Gideão, que só tinha 300 homens, é possível obtermos a vitória. Mas isso só vai acontecer, isso só acontece quando dependemos de Deus. Infelizmente, essa não era a situação de Saul. Essa não foi a opção de Saul. Ele tinha iniciado um caminho de autodependência. Ele teria que então depender dele mesmo, da sua sabedoria, da sua estratégia e do seu grande exército de 600 soldados. Em sétimo e último lugar, a desobediência demonstra a precariedade da nossa condição, conforme nós lemos nos versículos 19 até 23. Eu quero ler esse texto com vocês. Se você tiver a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para molar a relha do seu arado, e a enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para molar os fios das relhas, das enxadas, e 1/3 de siclo para molar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nenhuma espada, nenhuma lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus do desfiladeiro de Micmas. Nesses versos, nós vamos encontrar a precariedade da situação que se encontrava Saul e o exército israelita. Era precária também a situação dos instrumentos de guerra de Israel. Na verdade, nem armas havia em Israel. Estando Israel subjugado pelos filisteus, ele estava impossibilitado e proibido de desenvolver os seus próprios armamentos, os seus próprios instrumentos de guerra. A força dominadora dos filisteus impedia os israelitas de desenvolverem o campo de instrumentos bélicos para o seu próprio bem. Agora, por que isso? Porque os filisteus estavam preocupados com a sua segurança, para que nenhuma ameaça houvesse contra o seu poderio. É provável que os israelitas tenham se equipado com relhas, enxadas, machados, aguilhadas, foices e outras ferramentas. É possível até que alguns tenham usado arcos e flechas e estilingues nessa batalha. De forma que,
enquanto os filisteus tinham carros de guerra, espadas e lanças em grande quantidade, os israelitas só tinham instrumentos de lavrar a terra, de cultivar o solo, como arado, enxada, machado, foice. Os israelitas não tinham nem meios de afiar ou amolar esses instrumentos agrícolas, quanto mais teriam armas. Por quê? Porque os filisteus não lhes permitiam. Por isso tinham que levar os seus instrumentos para serem afiados pelos ferreiros filisteus, que lhes cobravam um valor alto em prata. No versículo 22, nós encontramos a expressão de que somente Jonatas e Saul tinham espada para aquela batalha. Querido amigo, esses versículos descrevem a superioridade dos filisteus em termos de conhecimento técnico daquilo que havia de mais moderno em armamentos e na sua manutenção. Conhecimento esse que eles obtiveram e tinham o cuidado de monopolizar, não deixando que nenhum dos outros inimigos, ou países, ou nações, tivessem acesso a eles. Os israelitas estavam ainda na idade do bronze, enquanto seus inimigos já tinham avançado muito mais no conhecimento bélico, nas estratégias de guerra e nos instrumentos de guerra. Porém, Israel precisava mesmo era de uma ajuda proveniente da força sobrenatural de Deus. Sempre tinha sido Deus o que lutava por Israel. É Deus que quer lutar as nossas lutas, querido amigo. Ele quer que dependamos e confiemos nele em todos os momentos. E isso se dá através da obediência aos seus mandamentos. Saul precisava aprender essa verdade, mas infelizmente, pelo seu caráter não transformado em definitivo, ele não aprendeu e não praticou essa dependência e essa obediência. Eu espero que você e quem está do seu lado seja obediente e dependente do Senhor e possa obter as vitórias que o Senhor tem colocado à sua disposição. Estamos encerrando esse programa. Queremos ouvir os seus comentários sobre ele depois. Escreva para nós por carta, por e-mail. Que o Senhor lhe abençoe. Até o próximo programa.